da Polícia Federal, delações, etc., que mostravam que o golpe foi perpetrado continuamente desde abril, maio de 2021 até o dia 8 de janeiro. Agora, as redes sociais hoje estão superando a cobertura televisiva. Talvez isso explique um pouco as pesquisas de hoje. Ou seja, é o mundo das fake news. Aliás, eu queria inclusive dizer o seguinte: o chefe das fake news, o homem que criou essa lógica, chama Steve Bannon. Ele ficou preso até a posse do Trump, agora há pouco, porque ele é aquela figura que criou a narrativa paralela das mentiras que foram adotadas pela extrema-direita mundialmente. E ele continua fazendo isso, liderando o tal do CEPAC, onde o deputado Eduardo Bolsonaro frequenta, inclusive, como aprender a fazer mais fake news do que o bolsonarismo já faz aqui hoje. Esse Steve Bannon já esteve preso também. E mais do que isso, nós temos ali a seguinte questão. Deputado Chico Alencar, o Steve Bannon, na reunião da CEPAC, na cara do Bolsonarinho, ele fez o gesto nazista, assim como o Elon Musk tinha feito o gesto nazista. Todos eles figuras chaves do governo Bolsonaro. Eles seguem o nazismo, como eles cumprimentaram a vitória neonazista na Alemanha também. Então nós estamos aqui para dizer o seguinte: hoje cedo, vejo vocês, a entrevista do Bolsonaro, ele falou 3 coisas. Medo de ser preso às 6 horas da manhã, aquele toque-toque da Polícia Federal, que tem pânico. E mais, ele acha que o Supremo Tribunal Federal e as turmas são câmeras de gás. Câmara de gás não lembra os campos de concentração do nazismo? É exatamente isso. Eles são adeptos do nazismo e reclamando que vão para a câmara de gás do nazismo. É isso. Eles estão enganando o povo o tempo inteiro. É a avalanche de fake news. E mais ainda, que o Cid está sendo torturado. Eu vi os depoimentos, passei o fim de semana vendo os depoimentos e lendo a peça da PGR. E posso dizer para vocês o seguinte: o Cid não aparece sentado na cadeira do dragão para levar choques em todos os membros. O Cid não aparece pendurado no pau de arara. O Cid não está na geladeira do doicode do Rio de Janeiro, nem no afogamento simulado, nem na cruz do espancamento. Ele está dando de livre e espontânea vontade o seu depoimento, querendo inclusive, porque ele tentou fazer um bypass lá e saiu correndo, porque ele não vai passar de 2 anos de cadeia depois da delação, e livrou a cara da família ainda. Então é tudo ficção. O Bolsonaro falar isso, ele, defensor do brilhante Ustra, o maior assassino que já passou pelos doicotes. E agora nós estamos com um filme aí para ganhar o Oscar, né? Que passa-se no doicode do Rio de Janeiro, onde foi torturado e morto Rubens Paiva, e onde eu fui torturado, no mesmo centro de tortura, quartel do Exército da Polícia Militar. Então, esta cantoria que eles fazem não vai servir para nada, porque ganham na rede social. Não é prova de nada. As provas são consistentes, elas são robustas e realmente elas vão causar imenso impacto, e eles vão baixar a bola quando o Bolsonaro estiver entrando na cadeia. Agora, mais do que isso, eu queria dizer o seguinte: 2 generais, ou seja, 2 altos comandantes foram os que impediram o golpe efetivamente, que foi o general Gomes Freire, que falou para o Bolsonaro o seguinte: se você continuar com a minuta e tocar ela, eu vou ter que prendê-lo. Você quer uma ditadura de 30 anos. Não sou eu que estou falando, é o Cid, um depoimento dele, tá? E o Batista Júnior, da Aeronáutica, porque o da Maria queria botar a tropa na rua. Depois se somaram outros generais, como esse Mário Fernando, Paulo Sérgio e tantos outros que vão pegar cadeia também, e uma gama de coronéis que faziam parte dos Kid Pretos,
que estavam aí para assassinar. O Bolsonaro concordou com o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Não era brincadeira, é real. Assassinato. E eles vão com essa conversinha. Se tivesse golpe, tinha arma, tinha tanque. Se tivesse golpe, eu não estava falando aqui hoje, presidente. Nem você, nem ninguém. Porque golpe de Estado cria a sua narrativa de torturadores e bandidos que servem à grande elite brasileira e servem a criar o terror na sociedade que nós vivemos durante 21 anos. Essa fase passou, vocês perderam e vocês ainda não enfiaram a viola no saco. Também quero falar rapidamente do papel do agro como financiador do golpe. Não vou criar unanimidade, não são todos empresários não, mas o principal financiador do golpe de Estado, que falam que o agro é pop, não é pop não, ele é golpe. O agro é golpe. Vou dizer aqui algumas das coisas que eles financiaram. Fechamento de rodovias por caminhões deles mesmos para causar o caos. Financiamento de toda a infraestrutura dos acampamentos golpistas na porta de quartéis com anuência de chefes militares. Financiamento da viagem do Bolso para o exterior. Ele ficou 3 meses lá. Tem até o nome do sujeito aqui, Paulo Junqueira. Mas vamos ver, vou dar nome aos bois, mais do que isso aqui. Mas esse aqui já é um deles. Financiamento da carne, que significava dinheiro, para o churrasco, que significava golpe. Está tudo lá, está tudo escrito, está tudo confirmado, etc. E mais, financiamento da festa da Selma, que foi os bandoleiros que invadiram a Praça dos Três Poderes. Financiamento da Operação Punhal Verde e Amarelo, onde o general Braga Neto é o chefe dos Kid Pretos. E tem mais. O Coronel Cid não é nenhum coitado, ele ia ser o chefe do batalhão de ataque lá em Goiânia, que ia chegar aqui com 1.500 homens. Homem de confiança do Bolsonaro, depoimento confiável. Por isso, presidente, eu queria só dizer o seguinte: por mais que mintam, por mais que criem fake news, inclusive em relação à economia ou qualquer coisa, por mais que façam muvuca aqui no plenário, não vai ter jeito. O caminho do Bolsonaro é a prisão, porque quem destrói a democracia não pode continuar convivendo com ela. Inclusive vários parlamentares que defendem golpe de Estado aqui. Abaixa a ditadura. É um assunto hoje não é sobre o governante atual. Tem a ver com o governo federal, sim. Mas hoje o assunto que quero trazer é um assunto que tem a ver com a duplicação da BR-364 que corta o meu estado no meio. 364 que vai da região sul, passando no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e segue na direção. Amanhã haverá, tomara que não haja, o leilão da concessão da BR-364, a nossa BR. Ocorre que, vamos lá, ao início, o governo federal fez audiências públicas para ouvir a população sobre essa BR. Só que ouviu apenas uma pequena parcela da população. Não ouviu as principais cidades que estão no eixo da BR-364. Exemplo: Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Jaru, as principais cidades que estão no eixo da BR. É verdade, senhores parlamentares. É necessário
essa concessão ser suspensa, porque do jeito que fizeram, do jeito que escreveram, não atende à população de Rondônia. Vou citar alguns dados importantes, senhores parlamentares. Estou vendo aqui 2 parlamentares atentos do Rio de Janeiro. E vou dizer aqui, Luiz Lima e deputado Jordi, os senhores estão atentos? Esse leilão dessa BR é a principal BR de Rondônia. E eu quero dizer o seguinte: eu não sou contra concessão, mas eu sou contra pedágio caro. Pedágio caro não. A população não tem condições de pagar. Os caminhoneiros não têm condições de pagar. Então vamos lá. Alto preço dos pedágios que estão sendo propostos. O caminhoneiro, ao entrar em Rondônia, percorrer toda a BR, no retorno, paga mais de R$1.000. Qual é o caminhoneiro que tem condições de fazer isso? Não aceitamos. Muito dinheiro para pouca obra. A extensão é em torno de 800 quilômetros. Eles irão duplicar apenas 100 e poucos quilômetros. Não podemos aceitar isso. E o investimento na ordem de 10 bilhões de reais. Muito dinheiro para pouca obra. Não queremos isso. Trecho da duplicação, como já falei, em torno de 15% do total dos 800 quilômetros. Falta de participação efetiva dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores. Há essa necessidade da população participar. Não só na capital. Todas as cidades, as maiores cidades no eixo da BR-364 devem ser ouvidas. E não foram. O impacto negativo vai causar uma revolta na população. Muito bem. As obras previstas, com certeza, para atender o povo, não vai dar a segurança necessária. Porque duplicar de 800 quilômetros apenas 100 e poucos quilômetros não vai resolver o problema da segurança na BR-364. Os caminhoneiros vão sofrer, os caminhoneiros vão pagar caro, os usuários em geral também vão pagar. Os estudantes que têm que sair de uma cidade para outra para estudar vão pagar caro e não tem dinheiro. Estudante geralmente tem pouco dinheiro. E os doentes que precisam se deslocar de uma cidade para outra vão ter que pagar pedágio também caro. Senhores parlamentares, não podemos fazer isso. E nós que somos parlamentares, representantes do povo brasileiro, eu, representante do povo de Rondônia, tenho que colocar minha posição contrária a essa concessão da BR-364. As obras vão durar em torno de 8 anos. Gente, duplicar 100 e poucos quilômetros em 8 anos é obra a passo de Jabuti. Obra a passo de Jabuti. Rondônia não quer obra a passo de Jabuti. Rondônia quer obra a passo de lebre. Tem que ser a passo de lebre. Tem que ser rápido. Tem que ser uma obra com urgência. Precisamos, sim, de obras na BR-364. Precisamos duplicar, se possível, toda a BR-364 para darmos mais segurança aos caminhoneiros, mais segurança a todos os que conduzem o seu veículo nessa BR. Precisamos dar segurança às nossas ambulâncias, que são muitas ambulâncias que circulam na BR. E muitas delas têm acidentes, porque geralmente a ambulância, o motorista está apressado,
porque a pessoa está doente e precisa logo chegar ao hospital. Senhores parlamentares, Rondônia, povo de Rondônia, autoridade do povo de Rondônia, vamos nos juntar para que possamos impedir essa concessão que irá a leilão amanhã lá em São Paulo. Eu sei que os senhores não fazem parte da 364, mas todos nós somos parlamentares que representamos o povo brasileiro. Peço o apoio dos senhores parlamentares, nos dê esse apoio. Precisamos, Rondônia precisa ser amparada por todos nós. E eu quero dar um recado. Eu estou entrando com um documento para suspender a concessão, esse leilão da concessão do 364, para chegarmos a um ponto comum e decidirmos se somos favoráveis ou não. Portanto, senhores, vou até deixar uns minutos aqui, porque eu sei que tem parlamentar que quer falar, mas eu estou deixando o recado aqui para o meu povo de Rondônia, para o Brasil e para o governo federal. Vamos suspender o leilão da BR-364, que deverá ocorrer amanhã em São Paulo. É um pedido deste parlamentar, Coronel Crisóstomo. Rondônia, fiquem com Deus, até uma outra oportunidade. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero inicialmente trazer uma notícia boa para o povo brasileiro. Quando temos governo do presidente Lula, governo da esquerda, centro-esquerda, do PT e dos aliados, as notícias boas elas aparecem diariamente. E eu tenho aqui uma ótima notícia. Deputado Bongás, em 22 anos, quando o presidente Lula iniciou o governo no Brasil, de lá para cá nós quintuplicamos o número de jovens pretos e pardos, pretas e pardas nas universidades brasileiras. 5 vezes mais. Eu lembrei disso porque vi uma entrevista daquele sujeito inelegível e, dentre outras besteiras, ele disse que é contra a cota de cores. Ele falou assim, portanto, contra as cotas raciais. E a gente tem que comemorar, porque é um dado tão importante você ter 5 vezes mais estudantes negros, negras, pardos e pardas nas universidades brasileiras. Então eu quero parabenizar a política de cotas, parabenizar o presidente Lula por insistir nisso. Mas talvez seja esse um dos motivos que tanto insistir em dar um golpe. E eu fiquei assustado de ver agora, isso nem na CPMI tinha aparecido, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não só estava marcado para morrer pelos golpistas do tal punhal verde e amarelo. Aliás, Bolsonaro disse que foi a esquerda quem fez todo aquele movimento golpista. Ele disse que o punhal não é verde e amarelo, ele deve achar que o punhal é vermelho. Mas o nome era exatamente punhal verde e amarelo e não é à toa. E ele simplesmente disse que, eles disseram agora num vídeo, que o Alexandre de Moraes não estava apenas marcado para morrer, ele estava na mira de ser atirado. Isso está agora, né, nos áudios que serão apresentados daqui um pouco. Então, este golpe que eles traçaram era muito mais violento do que nós podemos imaginar e nós escapulimos por pouco. Mas eu estou entrando com uma ação contra um deputado dessa casa, filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo, porque ele agora vive nos Estados Unidos conspirando. Ele vive nos Estados Unidos agora para bloquear a justiça. Agora quer apresentar um projeto de lei na Câmara dos Estados Unidos, ele acha que é deputado lá, junto com os golpistas, para atingir o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer o julgamento do pai dele. Chama-se obstrução de justiça. É isso que Eduardo Bolsonaro vive com dinheiro público dos brasileiros fazendo nos Estados Unidos. Há que se perguntar, eu peço a vocês mais 30 segundos, se não é o caso, e no meu entendimento é, da Procuradoria-Geral da República solicitar a apreensão do passaporte desse Eduardo Bolsonaro, parar de gastar dinheiro à toa e conspirar contra o Brasil lá fora nos Estados Unidos. Aliás, é uma
articulação da ultradireita, junto a pessoas que fazem gestos nazistas, como aquele Bannon que nós vimos lá nos Estados Unidos e outros. Então, presidente, realmente, Bolsonaro vai ser preso e eles estão apavorados. Deputado Pompeu de Interlongo Solano, eu venho à tribuna, presidente, para celebrar uma luta que nós todos gaúchos estamos empreendendo aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, através do projeto de lei número 341 de 2025, chamado Projeto da Securitização, firmado pelos deputados gaúchos. Eu tenho a honra de ser um dos coautores, e é a luta dos gaúchos para salvar a nossa agricultura, proteger a produção primária, a produção de alimentos. É o socorro que os agricultores estão pedindo ao Brasil. A securitização já houve em 2020, em 1995, há 30 anos atrás, para socorrer a agricultura brasileira. O Brasil produzia menos de 100 milhões de toneladas de grão. Feita a securitização, melhorou, acertaram as contas, organizaram a agricultura e hoje nós produzimos mais de 300 milhões de toneladas. Só que essa securitização foi para todo o Brasil, nós queremos agora só para o Rio Grande, porque tivemos 3 secas, tanto rezamos para acabar a seca que veio chuva, tudo numa semana só e veio enchente. Rezamos pelo excesso de chuva, veio outra seca. E o Rio Grande pede e não tem vergonha de pedir, porque outros estados têm o apoio que o Rio Grande precisa. A Zona Franca de Manaus tem lá IPI facilitado, tem lá juros subsidiados, prazo alongado, carência. Além da Zona Franca, a Amazônia tem a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, com grandes incentivos para a região amazônica. No Nordeste tem a SUDENE, outros incentivos para o Nordeste, juros menores, prazo, subsídio. O Centro-Oeste tem a SFCO, a Superintendência do Centro-Oeste. Mesmas vantagens, mesmas garantias, mesmo apoio. Chega no Sudeste, Rio, São Paulo, Minas, tem os royalties do petróleo, como se o petróleo fosse deles e não do Brasil. Quando chega no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí não é Brasil. Aí nós não temos nada, nenhum incentivo, nada, absolutamente nada. E o Rio Grande do Sul está sofrendo intempéries, tanto que num ano só, às vezes, da seca, da enchente, da geada e da granizo. E a agricultura sucumbe frente a isso. Por isso nós estamos pedindo o que é justo, o que é certo, o que é nosso, o que nós merecemos, o que nós precisamos. Os agricultores do Rio Grande fizeram o Brasil grande. E para o Rio Grande continuar grande, o Brasil tem que ajudar para a grandeza do Rio Grande. O Rio Grande que começou a produzir soja nesse Brasil, trigo, arroz sequeiro, arroz irrigado. Presidente, nós produzimos, os agricultores produziram, as famílias de agricultores ajudaram a fazer Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, esparramaram por esse Brasil. Mas agora o Rio Grande pede socorro, por isso nós precisamos dessa securitização, para fazer a rolagem dessa dívida, juros mais baratos, prazo alongado, para pagar em 20 anos. Nós não queremos isenção, nós queremos diminuição dos custos da lavoura para pagar e continuar produzindo para o Brasil. E celebrar o fato da deputada Érica Hilton ontem ter protocolado a PEC 08 de 2025, que estabelece o fim da jornada 6 em 1 e busca uma jornada de trabalho de 36 horas por semana. Já desde 2019, com esse mesmo sentido, com essa mesma proposta, a PEC 221 de 2019, apresentada pelo nosso deputado Reginaldo Lopes, que propõe também a redução da jornada de trabalho para 36 horas. Eu celebro fortemente isso. Consultando a lista dos coautores, vi que a totalidade dos deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores assinaram em coautoria a essa proposição da deputada Érica Hilton. Já passou de tempo do Brasil reduzir a sua jornada de trabalho. Já está comprovada pela experiência dos países que investem na melhoria da qualidade de vida do seu povo e dos seus trabalhadores e trabalhadoras,
que a jornada de trabalho menor melhora a produtividade, reduz o estresse e as demais doenças ocupacionais, melhora a qualidade de vida. As tecnologias de hoje permitem, com sobra, a redução da jornada de trabalho com a manutenção dos mesmos salários. A sociedade ganha pela geração de mais vagas de emprego e pela redução das doenças ocupacionais. Nesse particular, o Brasil, que está atrasado nesta matéria, cuja última redução foi na época da Constituição, quando reduzimos de 48 para 44 horas por semana. Neste particular, nós queremos seguir o exemplo dos países mais avançados, países onde a jornada de trabalho já chega, em alguns casos, a 30 horas por semana. A 30 horas por semana, como é o caso da Holanda, que é 29, da Dinamarca, que é 32, da Alemanha, que é 34, a França, 36. Neste assunto, nós não queremos seguir o exemplo dos Estados Unidos, nem da Índia, nem da China, nem do México, onde a jornada de trabalho continua ultrapassando as 40 horas por semana. Temos totais condições de fazer, deputado Pompeu de Matos, uma jornada humanizada, mantendo os indicadores de produtividade. Não dá para justificar que uma parcela da sociedade trabalhe menos de 40 horas, enquanto que cerca de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras continuem tendo um único dia por semana para cuidar dos seus próprios afazeres pessoais. Então, parabéns à deputada Érica Rio, aos companheiros do pessoal e aos demais companheiros que fizeram a coautoria dessa importante. Parabenizar os demais parlamentares que fizeram a coautoria dessa importante PEC, que eu espero que tramite com celeridade nesta casa e no parlamento como um todo. Muito obrigado, presidente. Peço ser utilizado nos canais de comunicação. Por favor. Senhor presidente, hoje o embaixador Mauro Vieira, que representa o BRICS, ele faz uma discussão importante, que é estabelecer uma nova moeda. A gente já teve esse processo na história. No passado era a libra esterlina, quando o império era a Inglaterra. Os Estados Unidos modificam o paradigma, implantando o dólar, e a gente verifica esse império ruindo. Só para os senhores e senhoras terem ideia, a exportação do Brasil com o BRICS é em torno de 120 bilhões, enquanto os Estados Unidos e a Europa é na ordem de 80. Então, discutir essa moeda é fundamental. Esta casa, infelizmente, a extrema-direita, que tem complexo de vira-lata, fica fazendo apologia a um ex-presidente indiciado com a quadrilha montada para não respeitar a democracia, capitaneada não só por ele, mas também pelo general Braga Neto e seus asseclas. O que estava em jogo era a destruição da democracia. Quando o representante da Polícia Federal disse de forma clara e límpida que estava na mira para matar o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Essa discussão é profunda e a gente não vê esse debate. Podemos ter divergência na concepção ideológica, mas dar guarida a essa sanha assassina desses bandidos, a gente não pode tolerar. Além disso, quero elogiar a postura do nosso deputado Boulos, quando questiona na Procuradoria-Geral da República a postura do deputado que está todo dia nos Estados Unidos. E a gente tem que fazer a pergunta: quem está bancando essas passagens? É a Câmara Federal ou é do bolso dele? Para tentar urdir, baixar a cabeça, uma postura lambe-botas de querer entregar e impedir que alguns brasileiros, a exemplo do Alexandre de Moraes, que a extrema-direita tem tanto medo e raiva, para que ele não possa ingressar nos Estados Unidos.
O que está em jogo é um debate da Big Techs, os homens mais poderosos do mundo, que não respeitam a democracia e a simbologia, presidente. Peço mais 30 segundos. Quando o Trump assume, você veja que a primeira fila são os multibilionários. Elon, Mark, Jeff Bezos, dono da Amazon, que não ganha dinheiro somente com um processo de mobilidade ou de vendas, é com informação de dados. Essa casa tem que melhorar o debate e a extrema-direita tem que deixar de ser lambibotas dos Estados Unidos. Muito obrigado. Sobre o peso das fake news, inclusive nessa questão da denúncia do golpe que vai levar Bolsonaro à cadeia. Olha a notícia de hoje: 52% das menções denúncia do golpe são fake news e ataques à PGR. A esquerda começou com vantagem, porque é lógico, tem milhares de documentos, vídeos, denúncia da Polícia Federal, delações mostravam que o golpe foi perpetrado continuamente desde abril, maio de 2021 até o dia 8 de janeiro. Agora, as redes sociais hoje estão superando a cobertura televisiva. Talvez isso explique um pouco as pesquisas de hoje. Ou seja, é o mundo das fake news. Aliás, eu queria inclusive dizer o seguinte: o chefe das fake news, o homem que criou essa